Gente, eu tô pronta pra gravar meu vídeo e meu quarto tá uma zona. Olha só isso. Aqui tem um secador de roupa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar minha cama. A minha cama tá cheia de treco. Eu não sei o que eu vou fazer pra ter um cenário pra gravar esse vídeo. Oi, gente! Tudo bem? Olha, hoje tô voltando a gravar o vídeo que não seja um vlog. Então talvez eu me sinta um pouco perdida ainda, um pouco deslocada. Eu já tô achando que a minha maquiagem tá estourando um pouquinho na luz, porque normalmente eu nunca gravo à noite. Mas hoje foi o horário que deu. E deu esse horário porque eu tinha que fazer uma prova e a minha prova foi desmarcada. Então esse horário foi o que deu pra poder fazer gravar o vídeo agora. Porque tá muito corrido, eu tenho feito um milhão de coisas e eu vou contar isso pra vocês em outro momento. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é um assunto muito importante, que é sobre psicofobia. Pra quem não sabe o que é psicofobia, é apenas um preconceito, acho que a palavra certa seria essa mesma, preconceito com pessoas com distúrbios mentais. E daí a gente vai colocar, que a gente vai tentar entender que mais de 700 mil pessoas no mundo sofrem com algum tipo de transtorno mental. Desde a ansiedade, a esquizofrenia, enfim, essa variação de transtornos mentais que existem. E essas pessoas passam por umas situações que eu mesma já passei. E a gente vai precisar conversar sobre isso porque psicofobia é crime. Achando que a minha maquiagem tá bem diferente porque eu tenho pegado sol andando de moto e a cor da minha base, que antes era a cor normal, nessa época de verão tá ficando um pouco mais clara. Então vamos lá. Inicialmente, o termo psicofobia queria dizer apenas sobre um medo exagerado de assuntos relacionados à mente. Só que no Brasil, né, de um tempo pra cá, eu acredito que de 2012 pra cá, se eu não me engano, quando a lei foi sancionada, a gente vai falar sobre ela, a psicofobia está associada à discriminação, ao preconceito com pessoas com transtornos mentais. Se você é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, você já passou por uma situação de psicofobia. Ah, Thaís, mas eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação. Já sim, e eu vou te provar como. Em algum momento, você escutou essa frase assim: ah, ansiedade é frescura. Levanta dessa cama, isso é preguiça, pra quem tem depressão. Ou então, vai gastar essa energia, vai passear, menosprezando a doença que você tem. Isso é sim um tipo de psicofobia. Então, quando eu falei que eu já passei por isso, vou contar uma situação. Quando eu trabalhava em uma empresa, né, determinada empresa, e eu comecei apresentando alguns sintomas que foram assim bem severos, parecia que foi de uma vez só. Ninguém conseguia entender por que numa sexta-feira eu tava muito bem e na segunda-feira eu não levantava da cama. Então eu escutei muito isso. Ah, Thaís, mas você tem que parar de pensar nisso. Você tem que parar de sofrer. Você tem que parar de pensar que você tá doente. Gente, não funciona desse jeito. Então eu escutei muito assim, ah, mas você tem que levantar, você tem que tentar, você tem que vir trabalhar, você não pode dar chance à sua doença. Como se eu tivesse escolha, né? Hoje eu acordei e decidi que eu quero ficar doente hoje. Não é isso. A gente não escolhe, né? Como eu já falei diversas vezes, ansiedade, depressão, distúrbios mentais em geral é sim uma doença como um pé quebrado. É sim uma doença como infecção de urina. É sim uma doença como gastrite. Então a gente precisa respeitar e parar com essa discriminação de falar que a pessoa que tem depressão dorme muito porque ela é preguiçosa. A gente tem que parar de falar que ansiedade é frescura ou que todo mundo sofra de transtorno generalizado de ansiedade. Não é isso. A gente tem ansiedade normalmente. Eu vou até deixar um cardzinho aqui em cima de um vídeo que eu falo o que é ansiedade, diferente do que é o transtorno de ansiedade. Então, sim, todo mundo em algum momento se sente ansioso, todo mundo em algum momento passa por uma situação de estresse onde o corpo acaba liberando mais adrenalina, mas o transtorno de ansiedade é aquele em que você tem essas liberações de adrenalina, essa reação química no seu corpo, em momentos que não há necessidade, né? E aí você escuta que ansiedade é frescura. Não é, né, gente? E isso é um tipo de psicofobia. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, a psicofobia ela é crime e é um crime punível. Se eu não me engano, ela pode ficar até 4 anos de reclusão por uma situação como essa. Então, o que as pessoas acabam fazendo, né, numa situação? O que é uma discriminação, um preconceito?
Além dessas frases que a gente já ouviu, há uma situação de você ser demitida do seu emprego por conta da sua condição social, da sua condição psicológica, uma situação de uma dificuldade de você conseguir arrumar um emprego por causa da sua situação psicológica, uma dificuldade de convívio social porque as pessoas acabam te excluindo daquele meio, porque acontece muito do seguinte: você fica doente, seus amigos, seus parentes, até familiares, pessoas muito próximas, todas elas de início têm muita preocupação, de início elas são muito compreensivas, de início elas têm um carinho, um cuidado, né, um tempo dedicado a você. Mas quando elas vão vendo que o tempo vai passando e você não vai apresentando melhora, elas desistem. Parece que elas cansam, elas perdem a paciência. E aí elas vão te excluindo daquele meio social, elas vão deixando, não de se importar, não de ficar preocupado, mas elas deixam de se comportar como elas se comportavam antes, porque eu acho que elas se cansam. E eu passei por isso com muitos amigos, com muitos colegas, com muitos parentes. As pessoas ligavam no início pra saber como é que eu tava e depois, não vai melhorar mesmo, né? Eu acho que começaram a pensar que eu era dissimulada, que eu tava inventando, que eu tava dramatizando, ou então que eu tava aumentando, assim, de uma forma, o que eu tava sentindo, como se eu não estivesse realmente sentindo aquilo, minimizando o meu sofrimento. Isso, gente, é psicofobia. E eu acredito que o estereótipo, né, de uma pessoa que que comete a psicofobia, em muitos dos casos não é nem por maldade, é por uma crença, é por ter crescido naquele ambiente em que os problemas psicológicos não eram muito abordados. Todo mundo sabe aqui, porque eu já coloquei o vídeo, que eu fui internada no hospital psiquiátrico. Mas quando eu vou conversar com as pessoas que eu fui internada no hospital psiquiátrico, elas falam assim: Thaís, não fala disso não. Ou então, e às vezes eu conto até com uma graça, eu conto de uma situação que aconteceu, eu quero falar para as pessoas o quanto aquilo foi importante pra mim, né, que pra mim teve uma melhora significativa após a saída do hospital psiquiátrico. E eu percebo que as pessoas têm, assim, um pouco de preconceito de conversar sobre o hospital psiquiátrico. Elas evitam esse contato, esse assunto, evitam conversar sobre a minha internação só pelo fato de ser uma internação psiquiátrica. Mas ninguém evita de conversar sobre a internação que eu tive para fazer uma cirurgia de apêndice. Por quê, né? Então, falar sobre apendicite é normal. Falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre os distúrbios mentais, não pode. Mas isso daí vem de uma questão construtiva. A gente precisa conversar mais sobre isso pra gente ir desconstruindo essa ideia de que um distúrbio mental é coisa de gente louca, né? Vamos usar os loucos assim como uma palavra depreciativa. E ninguém é louco. Nós temos distúrbios mentais. Então, sim, o ansioso tem um distúrbio mental, o depressivo tem um distúrbio mental, o esquizofrênico tem um distúrbio mental, o borderline é um distúrbio mental, a bipolaridade é um distúrbio mental, mas ninguém é louco. Então, todo mundo merece ser tratado de forma respeitosa. Todo mundo deve ser tratado de uma forma que respeite a sua condição psicológica, física, naquele momento. Eu vou ler um dado aqui pra vocês que eu achei muito interessante, que eu achei na internet, em que as pessoas às vezes acham que pessoas com transtornos mentais são violentas. E as pessoas acabam tendo medo dessas pessoas, né? Pessoas que não sofrem de distúrbios mentais acabam tendo medo das pessoas que têm distúrbios mentais. Então, olha que dado interessante pra gente ver que não há necessidade de ter essa exclusão social, esse medo, esse afastamento e esse preconceito e discriminação. O dado é o seguinte: as pesquisas apontam que 93% das pessoas com doença mental não são violentas. 95% dos homicídios são cometidos por pessoas que não possuem doenças mentais. Então, para quem não sabe, dia 12 de abril é o dia do combate à psicofobia e a lei que garante que psicofobia é crime no Brasil é a Lei 236 de 2012. Foi criada pelo senador Paulo Davin e ela prevê reclusão caso aconteça, né? Então, assim, gente, hoje eu quis trazer pra vocês sobre essa lei que eu acho muito importante, sobre criminalizar realmente as pessoas que maltratam pessoas com deficiências mentais, né, distúrbios mentais,
porque muita gente não sabe, às vezes acaba sendo humilhada, às vezes acaba sendo maltratada apenas por ter um distúrbio, e as pessoas precisam saber do direito delas. Esse assunto é bem interessante. E o que a gente pode fazer para poder melhorar essa expectativa, né? Acho que expectativa mesmo seria o nome. Essa situação das pessoas terem psicofobia. Nós precisamos falar sobre o assunto. Nós precisamos normalizar que pessoas com distúrbios mentais são normais. E parar com esse estigma de que pessoas com distúrbios mentais são loucas, que são violentas, que são malucas, né? Nós não somos isso. Nós somos pessoas normais que sofremos por um tipo de doença. E é muito importante a gente lembrar que existe uma campanha que é o Janeiro Branco, que é sobre a importância da saúde mental. Ela ainda não tem tanta visibilidade como Outubro Rosa, Novembro Azul, mas tá ganhando espacinho aos poucos, assim como o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E a gente precisa cada vez mais pontuar isso, nós precisamos cada vez mais conversar sobre isso, de forma que isso fique claro para todo mundo, que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a situação, até mesmo porque a gente também não pode julgar muito, nós não podemos normalizar a descriminalização, mas o que a gente pode fazer é tentar ajudar essas pessoas a entenderem, porque até pouco tempo também não tinha tanta informação sobre pessoas com problemas mentais. Então, era sempre aquele assunto de que se você fosse falar, tinha que falar baixinho porque era vergonhoso. E hoje a gente precisa ter voz, nós precisamos falar sobre isso. E dessa forma nós vamos normalizando nossa condição física e psicológica. Então, gente, olha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fica meu beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe, porque esse assunto precisa ser falado, tá? Ó, tchau, tchau!